Olá pessoal, bem-vindo ao canal do Carreira Literária. Antes de mais nada, não deixa de se inscrever aqui e de ativar o sininho para receber notificação. Sua inscrição é muito importante para a gente continuar produzindo conteúdo de qualidade aqui para você. Bom, então hoje eu vou dar sequência àqueles 3 vídeos sobre enredo. Lembra que eu falei para você no primeiro vídeo, no qual a gente falou sobre os 3 atos, que, em geral, os enredos que mais chances têm de engajar o leitor ou o espectador são aqueles que seguem uma narrativa arquetípica? Pois bem, então no vídeo 1 a gente falou sobre a narrativa em 3 atos, sistematizada já por Aristóteles, lá na Antiguidade, na sua poética, e eu analisei o Titanic, filme de 1997, que todo mundo assistiu, e mostrei como que o Titanic segue exatamente essa narrativa em 3 atos, com apresentação, ponto de virada 1, desenvolvimento, ponto de virada 2, terceiro ato, que é o desfecho. Então hoje eu vou analisar aqui um segundo tipo de narrativa arquetípica, que é a jornada do herói, que foi sistematizada pelo Joseph Campbell. A jornada do herói ela é usada principalmente em contos folclóricos e narrativas de aventura, como Harry Potter, O Senhor dos Anéis, mas ela pode ser usada também em outros estilos de narrativa. O próprio Titanic, eu mostrei lá pra vocês como várias das etapas da jornada do herói aparecem ali, na hora que a Rose é chamada para aventura pelo Jack, na hora que ela oferece resistência, quando se passa pela provação maior, quando ela retorna ao mundo dela transformada depois da experiência de amor com o Jack. Então, várias outras histórias, romances, também seguem a jornada do herói, ou pelo menos trazem alguns dos elementos da jornada do herói. Mas hoje eu vou analisar aqui uma história que é muito especial para mim, pela qual eu fui muito apaixonada durante toda a minha infância. Assisti mais de 1000 vezes esse filme, criança e já adulta também. Talvez você tenha assistido, provavelmente você assistiu, pelo menos se você tem mais ou menos a minha idade aí, eu tô com 33 anos, que é a História Sem Fim. História Sem Fim é um livro que foi escrito por um alemão, o Michael Ende, e que em 1984 foi adaptado para o cinema. Então eu vou te mostrar como que História Sem Fim segue tintim por tintim a jornada do herói. Na etapa 1, a gente tem a apresentação do nosso herói no mundo tal qual ele conhece, né? Então, no caso da História Sem Fim, a gente é apresentado para o baixo, então a gente tem aí a etapa de apresentação, como a gente tem ali na estrutura de 3 atos. Então, a gente é apresentado ao Bastian, que é um garotinho de 10 anos, se eu não me engano, que é criado só pelo pai, ele é órfão de mãe, então a mãe dele morreu. A gente é apresentado a isso logo no começo. A história começa com o Bastian numa aula de natação na escola dele, e ele com medo de pular do trampolim. Então a gente começa a história conhecendo um dos medos do nosso personagem, isso é muito importante. Então a História Sem Fim mostra pra gente como que caracterizar o seu personagem mostrando um grande medo dele pode ser muito eficiente. Então a gente sabe que o Bastian é um menino que tem medo de altura, medo de, enfim, de ficar vulnerável, e que ele perdeu a mãe e é criado pelo pai. Logo na cena seguinte, a gente tem o Bastian fugindo de amigos que fazem bullying com ele na escola, se escondendo numa lixeira. Um desses dias de fuga em que o Bastian tá correndo desses colegas dele na escola, ele acaba entrando num sebo muito especial, tem um velhinho lá que cuida de vários livros antigos muito especiais, e o Bastian encontra um livro que chama a atenção dele, que tem um medalhão dourado com uma serpente, e ele fica encantado com aquele livro, e aí pede para levar aquele livro. O velhinho diz que ele não pode levar aquele livro, mas ele fica tão instigado por aquilo, que na hora que o velhinho vira as costas, ele pega, coloca o livro debaixo da camiseta e sai correndo. Depois tem uma cena em que a gente vê que o velhinho, na verdade, sabia que ele ia fazer isso, né? Ele queria que o Bastian fizesse aquela aventura. Então o Bastian vai levar aquele livro para casa, vai começar a ler aquele livro e vai ficar absolutamente encantado com aquela história, porque ele vai perceber que, na realidade, ele está sendo convidado a participar como personagem daquela história. Então, no que o Bastian começa a ler o livro, a gente começa a entender que aquele universo de fantasia, que o mundo de fantasia, está em perigo, porque as pessoas estão deixando de ler e estão deixando de imaginar, né? Então, o filme trabalha com toda essa questão metafórica também. E aí, o que acontece? O Bastian é chamado à aventura, é chamado a participar como personagem daquela história. E no que ele se percebe como personagem, ele tem medo e hesita. E aí entra a terceira etapa da nossa jornada do herói,
que é quando o herói é chamado à aventura, mas ele oferece resistência, porque ele tem medo de entrar naquele mundo novo, ele tem medo de sair daquele universo ao qual ele está acostumado para poder adentrar essa aventura. Se você está escrevendo uma história aí, pode apresentar o seu personagem com medo, apresentar o seu personagem no mundo dele, né, nas condições sine qua non dele, e em seguida você colocar um chamado para a aventura, e é interessante que esse herói ofereça alguma resistência a essa aventura. A gente vai trair na terceira etapa da jornada do herói, que pode ser representado por um personagem sábio, mais velho, ou por uma intervenção sobrenatural, ou até mesmo por uma conversa que o personagem tenha com ele mesmo. Então aqui no caso da História Sem Fim é exatamente isso que acontece. O Bastian, como eu te falei, perdeu a mãe dele, e a mãe dele era uma pessoa que sempre estimulava ele a enfrentar os medos dele. Então ele se lembra dessas lições que a mãe dele deixou, e isso acaba encorajando ele a aceitar o chamado para a aventura. Mas no caso, por exemplo, do Star Wars, a figura do mentor aparece ali na figura do Obi-Wan, que estimula o Luke Skywalker a aceitar o pedido de aventura. Então, uma vez o herói tendo aceitado finalmente o pedido, depois do auxílio do mentor, ele vai finalmente atravessar o mundo de aventura. Então a gente tem ali, por exemplo, no História Sem Fim, a cena em que o Bastian entra no mundo da aventura, né? Ele passa a ser personagem do mundo de fantasia. E aí ele começa a ver todos aqueles personagens, o cavalo, o falco, que é aquele cachorro gigante voador, o homem de pedras. Então ele é apresentado a todo mundo de fantasia, sendo personagem dele também, sendo o herói daquele mundo. Depois que ele entra no mundo de fantasia, ele vai começar a vivenciar a aventura, vai começar a enfrentar inimigos, vai começar a fazer aliados, fazer amigos. E aí é quando a gente tem a maior parte da nossa história. A gente vai ter o Bastian fazendo amizade com o Atreio, depois o Atreio tendo uma certa inveja do Bastian e eles acabam brigando, depois eles entendem o quanto que a amizade deles é especial e retomam. O Bastian vai usar um cinturão poderoso usado pela grande bruxa que quer destruir o mundo da fantasia, que permite ele ficar invisível, que dá a ele uma série de poderes, que permite ele escolher o que vai acontecer no momento. E aí o Bastian começa a se sentir muito poderoso. Só que o que ele não percebe é que cada desejo que ele faz é uma memória da mãe dele que ele perde, uma memória especial dele que ele perde. Então, com isso, a gente vai percebendo que tudo tem seu preço, né? Tem aí a moral também da história, tem o tema da história que se passa ali numa camada mais profunda da nossa jornada. À medida que a jornada vai avançando, o nosso personagem principal vai se aproximando da aprovação máxima, que é que a gente chama de aproximação da caverna oculta. No caso do Bastian, ele vai ter que enfrentar uma caverna mesmo, onde tem um lobo muito perigoso e ele vai precisar enfrentar e matar aquele lobo. Então esse é o momento em que a gente tem a aprovação máxima do herói, né? Em que ele vai ter que se reaver com os medos dele, com os receios dele, e encontrar a coragem dentro dele para enfrentar a ameaça do mundo externo. Depois que o nosso herói passa pela etapa de aprovação máxima, ele tem uma recompensa, que pode ser uma recompensa física, como no caso do Indiana Jones, por exemplo, em que ele encontra a arca, ou uma recompensa mais subjetiva, como no caso do História Sem Fim, em que o Bastian encontra a própria coragem e salva também a Imperatriz Menina do desaparecimento. Aí depois desse momento em que o herói tem a recompensa, ele vai iniciar o caminho de volta dele para casa. Ele precisa retornar. Depois que ele é transformado, ele não pode ficar naquele universo. Ele precisa retornar tendo aprendido a lição, precisa retornar transformado. Então o Bastian vai começar a fazer o caminho dele de volta para casa, para encontrar o pai dele, para voltar a ser um estudante, um menino comum. Mas antes disso, o herói vai precisar passar pela etapa da ressurreição, que aqui no História Sem Fim é representado por uma cena muito bonita, uma das minhas favoritas do filme, em que na hora que o Bastian vai voltar para casa, se abre um enorme precipício com uma cachoeira gigante, uma queda de água gigante, um lugar muito ameaçador. E aí a gente lembra da cena inicial, em que o Bastian ficava com medo de pular o trampolim. E agora ele vai ter que pular num precipício muito, muito, muito mais alto. E aí você tem a etapa de ressurreição do nosso herói. É como se aquele precipício ali simbolizasse a morte, mas que não representa a morte, representa justamente uma chegada, um retorno para uma nova vida, uma ressurreição. Então o Bastian, que descobriu a sua coragem enfrentando todas as dificuldades do mundo de fantasia, vai finalmente conseguir pular daquele precipício para poder chegar, para poder voltar
pro pai dele voltar para casa dele. E aí finalmente nós temos o nosso retorno com o Elixir. Aqui novamente o Elixir pode ser algo físico, pode ser um artefato, pode ser uma espada que o herói precisava recuperar, um objeto secreto, ou pode ser, como no caso da História Sem Fim, algo novamente mais subjetivo. Então o Bastian volta com a recompensa de ter feito o mundo da imaginação voltar a existir, com a recompensa de ter encontrado a coragem que faltava nele, e ele reencontra o pai dele e volta para o mundo tal como ele conhecia, mas que não é mais o mesmo, porque agora ele já não é mais o mesmo. Então essas são as 12 etapas da jornada do herói. Procura pensar nisso quando você estiver escrevendo a sua história, nos medos do seu personagem, em como esse medo vai influenciar todas as etapas pelas quais ele vai passar, em como que ele vai atravessar isso, no que ele precisa conquistar. Coloque objetivos difíceis para o seu herói, coloque recompensas proporcionais a essas dificuldades às quais ele vai passar e mostre o seu herói chegando modificado, chegando transformado, que isso é o mais importante numa história. O leitor precisa ver que o seu personagem se transformou. Mais pra frente eu vou voltar com o nosso terceiro vídeo dessa série sobre construção de enredos arquetípicos para falar sobre o enredo mínimo, que na verdade é uma desconstrução desses outros dois modelos que a gente viu, mas que é um estilo de enredo muito usado nas narrativas modernas e contemporâneas, ali a partir do século XX, em que existe toda uma problematização da construção desses enredos arquetípicos que a gente falou aí, tá bom? Então fica aí, não deixa de acompanhar o canal, um beijo e até a próxima!